quero meditar com vocês hoje em duas passagens das Escrituras. Elas se encontram no Antigo Testamento. A primeira delas se encontra no primeiro livro dos Reis. Lá no Antigo Testamento, se você abrir a sua Bíblia bem no meio, que é o livro dos Salmos, fica mais ou menos no meio da Bíblia, volte um pouquinho mais até o primeiro livro dos Reis, que conta a história dos reis, antigos de Israel, de Judá. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Nós vamos ler a partir do versículo de número 11. O Senhor aparece a Elias. O profeta Elias, o grande profeta Elias, ícone em Israel. O Senhor lhe disse para Elias: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Tem uma outra tradução da Bíblia que diz: houve um cicio silencioso do vento, uma calmaria. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. Deus estava no vento silencioso. Agora abra comigo também, mais para frente da sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 45, versículo de número 15, apenas um versículo. Isaías 45, 15. Verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde. Fale para Deus agora comigo hoje pela manhã, por favor. Essa é uma oração. Diga verdadeiramente, diga. Tu és um Deus que se esconde. Ó Deus e Salvador de Israel. Onde podemos encontrar Deus? Onde está Deus? No Gênesis. Essa é uma pergunta, porque a Bíblia está cheia de perguntas. No Gênesis capítulo 3, versículo 9, quem faz a pergunta é Deus. Para Adão. Adão, onde tu estás? Essa pergunta não tem apenas implicações geográficas. Quando Deus pergunta a Adão, onde tu estás, não é saber a localização geográfica de Adão. Essa pergunta, onde tu estás, é uma resposta que a psicologia tenta responder quando a gente faz terapia. Onde você está? Que é a pergunta socrática, que era uma inscrição que estava na porta do templo do deus Delfos,
lá na Grécia. Encontra-te a ti mesmo. Onde que tu estás? No Gênesis, olha as perguntas da Bíblia. Capítulo 4, versículo de número 9, Deus faz uma outra pergunta. Onde está o teu irmão Abel? Também não é uma pergunta geográfica. Onde está o teu irmão? Tem a ver com as nossas relações. E o Caim respondeu essa pergunta com uma outra pergunta, que também não é uma pergunta conclusiva. Caim respondeu para Deus assim: sou eu, porventura, o guardador do meu irmão? Olha a pergunta. Quantas vezes você já fez essa pergunta na sua vida? Sou eu, porventura, o guardador do imigrante do Haiti que vem para o Brasil? Sou eu, porventura, o guardador do craqueiro que está na Cracolândia? Sou eu, porventura? O que é que eu tenho a ver com ele? Deus está onde? Não é uma pergunta geográfica. Porque no Êxodo, capítulo de número 3, quando Moisés está diante da sarça ardente, Moisés diz assim: quando eu comparecer diante dos israelitas e disser que Deus me mandou, e eles perguntarem qual é o nome de Deus, que nome eu vou dar para os israelitas? E Deus respondeu para Moisés: Moisés, eu sou o que sou. Você vai aos israelitas e diz que o YHWH te enviou. É um nome sem vogais, portanto sem pronúncia. Não tem como pronunciar. Vai e diz aos israelitas que o te mandou. Não tem nome. Por quê? Porque quando a gente tem um nome, a gente tem uma definição. E quando a gente tem uma definição, a gente tem um controle. E eu estudei alguns rabinos e eles dizem que quando Deus fala para Moisés, eu sou o que sou, o que Deus está querendo dizer para Moisés é: eu não sou um substantivo, eu sou a ação, o verbo. Eu sou um Deus em movimento, não é um substantivo, é uma ação. Olha uma mudança de chave que a gente tem que ter na nossa cabeça. Porque quando a gente pensa em Deus, geralmente a gente pensa em Deus como um velhinho, não tão velhinho, mas um velho, forte, barbas grandes, lá no céu, que vez por outra estende a mão na nossa direção. A gente pensa em Deus como um substantivo. E Deus diz para Moisés: Moisés, eu sou o que sou. Vai e diz aos israelitas que o eu te mandou. O impronunciável te mandou.
Portanto, onde está Deus? Eu diria que essa pergunta, aliás, eu diria que são 3 as perguntas fundamentais que nós temos que fazer a respeito de Deus, todos nós. Todos nós precisamos fazer 3 perguntas a respeito de Deus. A primeira é essa: onde está Deus? A segunda pergunta que nós temos que fazer a respeito de Deus é: Deus controla tudo? E a terceira pergunta que nós temos que fazer a respeito de Deus é a seguinte: o céu compensa as injustiças da terra? Vamos fazer essas 3 perguntas. Onde está Deus? Deus controla tudo? Terceiro, o céu compensa as injustiças da terra? Onde está Deus? Domingo passado eu falei aqui na Bethesda que Deus não está em algum lugar do universo. Deus não mora em algum lugar do universo. Deus não tem uma residência em algum canto remoto do universo. Porque uma das ideias que a gente tem a respeito de Deus é que Deus mora num lugar. E a gente pensa nesse lugar de uma forma concreta. A gente acha que existe um lugar definido por coordenadas de longitude e latitude onde Deus mora. Deus não mora num lugar. Mas aí você pode responder para mim e dizer assim: mas a Bíblia fala que Deus mora no céu. Claro que essa expressão Deus mora no céu não é para dizer que é um lugar. Deus mora no céu para dizer que Deus vive numa dimensão não corrompível. Deus não é corrompível pelas dimensões que nos corrompem, mas não é um lugar. Como Deus não vive atrás de uma cortina. A gente tem a ideia de que Deus vive atrás de uma cortina. E essa cortina é a outra dimensão, que foi combatida, principalmente no século XX, pelos grandes críticos da metafísica. Isso aqui é só para quem está estudando filosofia. Essa dimensão metafísica, quer dizer, tem uma cortina que separa Deus da gente. E essa cortina que separa Deus da gente, nós, os religiosos, chamamos geralmente de o sobrenatural. Onde vive Deus? Deus vive no sobrenatural. Quer dizer, fora do natural. Isto é, Deus vive numa 4ª dimensão. Mas essas imagens que nós criamos, elas são muitas vezes pulverizadas pela Bíblia. Por quê? Porque Paulo, quando prega, ou fala, ou discursa, ele não pregou, ele discursou no Areópago para os gregos, ele disse: Deus não mora num lugar. E a gente não vai achar Deus como se estivéssemos tateando em busca de Deus. Nele nós existimos e nele nós nos movemos. Em outras palavras, Deus habita o mundo em que nós estamos sem se confundir com esse mundo. Deus não é, como dizem os panteístas, tudo. Porque se Deus fosse tudo, eu diria que esse
que esse papel é Deus, porque Deus é tudo. Isso é o panteísmo. Não, Deus está em tudo, habita tudo, sem se confundir e sem ser tudo. Jacó viu isso quando ele teve uma visão de uma escada, que os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada, e a escada tinha o pé na terra, ou os pés na terra, e o topo da escada tocava o céu. Que quer dizer essa visão de Jacó? Que nós vivemos numa dimensão em que céu e terra se unem por uma escada. Nós acreditamos, como o salmista disse, que a terra está cheia da glória de Deus. Onde está Deus? Deus está entre nós, porque Jesus disse que o reino de Deus está no meio de vocês. E disse mais, o reino de Deus está em vocês. Onde está Deus? Deus está entre nós. Tudo habita a glória de Deus. Agora, Deus não é, por exemplo, a natureza, como querem os esotéricos. Inclusive, você não vai achar Deus na natureza. A natureza, por mais bonita que ela seja, não é uma boa revelação de Deus. A natureza é linda. O céu estrelado à noite, o azul num dia de inverno que não tem nuvens. É linda a natureza. Mas a natureza também é feia. A natureza é boa, mas a natureza também é perversa. A natureza é espetacular, mas ela também é indiferente. Então a natureza não, ela pode nos dar algumas ideias a respeito de Deus, mas a natureza não se confunde com Deus. Porque a natureza nem sabe da gente. Eu não tenho nada, assim, não me toco com nada de energias negativas. A natureza não tem energias negativas. A natureza não conspira a favor de ninguém. Tem uma frase também muito comum das pessoas esotéricas: o universo conspira a seu favor. Isso é conversa, isso é balela. A natureza é indiferente a você. Vocês se lembram? Eu me lembro que quando eu era criança, a coisa que eu mais esperava na minha vida era a virada do ano 2000. Nossa, como eu queria a virada do ano 2000, como é que ia ser? Nossa, vai ser um ano maravilhoso. Só que a virada do ano 2000 é uma convenção nossa. O nosso calendário, o calendário gregoriano, foi imposto por um Papa, Gregório XIII, em 1582. Quando esse calendário que nós temos hoje foi inventado e imposto ao mundo, o Brasil já tinha 82 anos de descoberto. Então, essa ideia de, o ano 2000... O ano 2000 veio, o ano 2000 foi embora, e se a gente não tivesse soltado fogos de artifício no dia 31 de 1999, a gente nem ia saber que tinha mudado de ano. Porque a natureza não toma conhecimento da gente. Onde está Deus? Se Ele não é a natureza, se Ele não vive num lugar remoto do universo, na estrela mais longínqua do universo, se Deus não vive atrás da cortina, onde está Deus? Eu posso responder onde está Deus
com o conceito que Moisés teve de Deus no capítulo 3 do Êxodo. Deus está presente nas ações. Deus é o verbo, não é um substantivo, é um verbo, são ações. Mas não toda ação. Porque Deus não está no ato da maldade. Deus não está na injustiça. Deus não está na tortura e nem com o torturador. Deus não está na desqualificação de ninguém. Os brasileiros ficaram chocados há alguns dias que um rapaz que tem deficiências mentais foi preso por outros e tatuaram na testa dele que ele era ladrão. Deus não está nesse ato grotesco de tortura. Isso foi uma tortura. Deus não estava na tempestade de Elias. Se Deus não estava na tempestade de Elias e Deus não está nas tempestades, e nós temos que tirar isso da nossa cabeça, que o furacão que devastou o Haiti, Deus estava naquele furacão. Deus não estava no furacão que devastou o Haiti. Deus não estava no incêndio que assolou Portugal ontem à noite e matou 58 pessoas, algumas presas dentro do carro, sem poder sair, e o fogo pegando fogo e as pessoas morrendo. Onde está Deus? Se Deus não está no torturador, Deus não está na tempestade, onde está Deus? Deus está na motivação das pessoas que querem ir cuidar dos que sofreram. Deus está no voluntário que foi lá no incêndio cuidar das pessoas que estavam sofrendo. Ali está Deus. Deus não está no bombardeio. Deus está no socorrista que vai aos escombros do bombardeiro, tirar uma criança e colocar dentro de uma ambulância. Deus está com este que carregou a criança no colo. Deus não está na displicência, na brutalidade de um pai, você pai que está aqui, e é bruto com seus filhos. Deus não está na brutalidade sua. Deus está presente no pai. Pai, eu estou falando não é de pai de forma genérica, não. Pai, você macho, pai, que arruma o seu filho e traz ele para a igreja, porque você tem interesse de investir no futuro do seu filho. Deus está na motivação desse pai. Deus não está com o médico. Não está com o médico que bate o ponto lá no plantão do hospital pobre e vai beber cerveja com os amigos. Bateu o ponto e foi beber cerveja com os amigos, e as pessoas no corredor do hospital esperando por assistência. Deus está com um enfermeiro desse mesmo hospital que vara a madrugada inteira. Deus está com esse enfermeiro que não faz apenas o obrigatório,
mas trata cada pessoa com humanidade. Deus não está com quem age com maldade, com injustiça. Então deixa eu falar, se você não enxergar Deus nas relações humanas, você não enxergará Deus nem na natureza, nem na igreja e nem nas páginas da Bíblia. Não enxergará. Deus será sempre uma abstração para você. Sabe por quê? Porque 1 de João, capítulo de número 4, dos versículos 7 ao versículo 12, a Bíblia é peremptória, é taxativa. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem conhece a Deus? Aquele que ama. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. E nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou primeiro. E enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amarmos-nos uns aos outros. Porque ninguém jamais viu a Deus. Mas se nós nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor será visto, será aperfeiçoado nas nossas ações e nos nossos atos. Deus não é um substantivo, Deus é um verbo que se encarna, é um verbo que vira carne, virou carne em Jesus. Por isso é que ele é chamado o primogênito, o unigênito, mas é mistério. É imperativo que ele também vire carne em cada um de nós. Se Deus não encarnar, ninguém vai ver Deus nunca. Segunda pergunta, Deus controla tudo? Eu acho que já respondi na primeira. Não, Deus não controla tudo. Porque controle e amor são paradoxos. Não é que eles são paradoxos, eles são contraditórios entre si. Assim como eu não posso ir para frente e para trás ao mesmo tempo, não posso ir para frente e para trás ao mesmo tempo. Ou eu vou para frente ou eu vou para trás. É impossível que quem ama controle. E todas as pessoas que controlam não amam. Isso se aplica a você que está noivo, a você que está noiva, a você que é pai, a você que é amigo. Quem controla, abriu mão do amor. E quem ama, abre mão do controle. Deus controla tudo? Não, porque Deus é amor. Mas eu tenho que admitir que existem inúmeros versículos da Bíblia que dizem que Deus controla tudo. Tem. E eu tenho que admitir, eu tenho que ser honesto em admitir e aceitar que existem versículos da Bíblia em que Deus tem tudo sob o seu controle. Salmo 103, versículo de número 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina tudo o que existe. Jó
42:2, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Está na Bíblia, tenho que admitir. Mas é preciso que você também admita que existem outros versículos na Bíblia em que Deus não tem tudo sob o seu controle. Por exemplo, Jesus não conseguiu controlar Jerusalém. Jesus, não é que ele não conseguiu, é que ele amou, e quem ama não controla. E por isso, nós temos na Bíblia, no capítulo 23 de Mateus, no versículo de número 37, Jesus olhando para a cidade e dizendo assim para a cidade de Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, apedrejos que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir vocês como pintinhos debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Está aqui um lamento de frustração. Ele quis, mas não teve controle. É o pai que diz: meu filho, eu sempre quis que você fosse por esse caminho, mas você escolheu outro. Isaías capítulo 5, versículos 1 e 4, tem uma parábola em que Deus expressa a sua frustração com Israel. E a parábola diz que ele plantou uma vinha, adubou essa vinha. Em Isaías capítulo 5, e ele diz: eu esperava que a minha vinha desse uvas boas, doces, mas a vinha, que é Israel, deu uvas amargas. Frustrou o coração de Deus. Deus não tem tudo sob seu controle. Por isso é que a gente peca. Deus não tem tudo sob controle, porque Deus não é gerente da boca de crack. Deus não é o gerente da boca de crack, que vende crack. Deus não tem nenhum propósito, não pode ter, que 70% da população brasileira não tem esgoto. E grande parte das periferias das cidades do Brasil moram na beira de esgotos a céu aberto. Pessoas que moram do lado do esgoto, em cima do esgoto. E o pior é que o dinheiro que era para fazer o saneamento daquela região está sendo gasto pela madame numa loja cara da Europa, em Paris, porque é o dinheiro da propina e da corrupção, que era para construir aquilo ali, e ao invés de construir isso aqui, a madame, esposa do político, está gastando em Paris $30 mil por uma bolsa. E aí o crente que vem para mim e diz assim: não, mas Deus sabe o que está fazendo. Deus? Não jogue isso nas costas de Deus. Isso é pecado. É um assinte a Deus. Isso é um deboche contra Deus, que ama todas as pessoas, inclusive o favelado que mora na beira do esgoto. Não venha me dizer que Deus tem o bandido, o estuprador debaixo do seu controle, porque Deus não tem. E não tem, não é porque Deus seja fraco. Não tem, porque Ele é amor. E quem ama não controla. Terceira pergunta: a esperança do céu resolve as questões da injustiça da terra? O céu compensa a injustiça na terra? Não.
Nem toda a eternidade será capaz de compensar as injustiças que foram praticadas na terra. Porque se o céu compensasse as injustiças da terra, nós não tínhamos que fazer nada, só esperar pelo céu. Se o céu compensa o mal que é praticado na terra, não vamos fazer nada, vamos cruzar os braços e esperar pelo céu. E a única resposta que eu tenho para as injustiças na terra é: irmão, aguenta firme que o céu vai chegar e todo o sofrimento que você passou aqui, você vai compensar lá. Não! A eternidade não pode ser usada como solução para os problemas da vida. Para que eu tenho que me preocupar que o rio Pinheiros e o rio Tietê são dois rios que viraram esgoto? Para que eu tenho que me preocupar com isso? Jesus vai voltar, a terra vai ser um paraíso, deixa o rio aí esculhambado, deixa a vida rolar, porque o céu vai vir e aí nós vamos viver nas delícias do céu. É isso que a Bíblia ensina? Claro que não. A Bíblia chama o profeta e diz: vai lá e diz a Israel que o pecado de Israel chegou até mim e eu estou revoltado. Deus fala para o profeta. As dores que você sofreu dentro de casa, quando você era adolescente e seu pai abusou de você, não serão compensadas no céu. O sofrimento imposto a uma criança não tem como ser compensado. Quem pode compensar o sofrimento de um pai, como eu tive na Betesda? Era caseiro de um sítio que a gente tinha. Nós compramos um sítio em Fortaleza para ser a sede de uma escola para crianças pobres. E o caseiro do sítio morava numa casa pequenininha, dentro desse sítio. E bandidos invadiram a casa dele, amarraram ele, que já era um senhorzinho de 72 anos de idade, e estupraram a filha dele. Ele no quarto vizinho, ouvindo o barulho de 3 ou 4, agora eu não me lembro, bandidos estuprando a filha dele, e ele ouvindo isso. Quem pode compensar a dor desse homem? Não há nada que compense o sofrimento que alguém produz em alguém. Por isso é que a Bíblia manda que nós sejamos super cuidadosos com quem a gente fere. Cuidado com a palavra que sai da sua boca. Cuidado com as suas atitudes. Porque Jesus, mesmo depois de já ter ressuscitado, ele tinha as marcas. Corpo glorificado, ressurreto, ele tinha cicatrizes. E as cicatrizes que a gente produz nas outras pessoas ficam para sempre. Então eu falei que eu ia fazer 3 perguntas. Então, em cima dessas 3 perguntas, me permita, eu vou responder com 3 afirmações. Primeiro, Deus não envia sofrimento, Deus não envia problema para ninguém. Os problemas e o sofrimento são inerentes à vida. Nós vivemos num mundo perigoso. Perigoso porque a natureza é indiferente a nós. Mãe, você que teve uma criança e um filho com uma deficiência genética, não era Deus punindo você e nem Deus mandou isso para você. É que acontece. É inclusive estatístico. A cada 100 mil crianças, tantas vão nascer assim. Aconteceu com você. Deus não envia problema para ninguém. Junto com essa afirmação, eu vou falar uma agora que espero que não vá zangar vocês.
Deus não leva os nossos problemas embora. Deus não envia, e a contrapartida disso é Deus não leva embora. Não foi Ele que mandou? Porque os desdobramentos de viver não são ações diretas de Deus sobre nossa vida. Deus não está envolvido nas maldades que são praticadas contra você. Deus não tem nada a ver com isso. As maldades que foram praticadas contra você, para elas irem embora, a pessoa que praticou essa maldade tem que deixar de fazer. Isso se chama na Bíblia de arrependimento. Onde está Deus então, se Ele nem mandou e nem tira? Deus se faz presente. Deus está na nossa capacidade, ao nos capacitar, para que homens e mulheres, eu e você, nos mostremos corajosos, para que nós nos reinventemos, para que a gente se supere nas situações que a vida está aí empurrando para nós o tempo inteiro. Deus é o verbo que fortalece homens e mulheres para enfrentarem as tempestades da vida. Onde está Deus? Deus está na raiz do seu ser, no âmago do seu ser, lhe levantando para você não sucumbir quando a tempestade bater. Deus está fortalecendo homens e mulheres para serem altivos, elegantes, para serem pessoas que não vão fracassar na aventura de viver. E como Deus faz isso, pastor Ricardo? Deus nos desperta para as forças que a gente nem sabe que tem. Ele nos lembra da determinação. Ele sopra em nós para que nós sejamos incentivados por Ele a não sucumbirmos às adversidades da vida. Ele nos ajuda a ver que mesmo em problemas sem solução, a gente pode encontrar motivação. Porque existem problemas que não têm solução. Tem solução. Tem solução. Não adianta eu enganar vocês. Tem problema na vida que não tem solução. Não vai ter solução. Você perdeu uma perna. Você foi atropelado. Um bêbado bateu no seu carro e você perdeu a perna. Deixa eu dizer para você, não tem solução. Como a gente acredita que a perna vai crescer de volta. Não vai crescer de volta a sua perna. Você tem que se reinventar sem perna na vida. Mães de crianças com deficiências genéticas. Tem solução. E você sabe qual é a beleza? Eu já lidei com muitas mães, e nós temos aqui na Bethesda mães com crianças com deficiência, e vocês já devem ter visto. Mães que chegam aqui com seus filhos na cadeira de roda. Não adianta eu chegar para essa mãe e dizer, olha, não vai ter solução. Como a gente acha que vai ter solução. Mas você sabe o que eu acho bonito e lindo nessas mães? Todas elas, com quem eu já conversei, elas não tratam os filhos como um fardo. O filho não é um fardo. Às vezes, você que está grávida, ou você que quer engravidar, talvez você pense assim, se acontecesse comigo, eu não ia aguentar.
Aí está a beleza do agir de Deus. Essas mães também um dia pensaram, eu jamais aguentaria. E hoje elas olham para trás e elas dizem exatamente o oposto. Elas dizem, não é que eu aguento meu filho, eu amo. Então, no limite das minhas forças, Deus quer ser o ânimo para o próximo passo. Ele quer que você encontre um segundo fôlego. E vai ajudar você a encontrar esse segundo fôlego, está dentro de você. Para você enfrentar os seus desafios. Deus quer ajudar você a encontrar forças que você jamais imaginava que existiam dentro de você. E você diz assim, eu não imaginava que eu era quem eu sou, porque eu tinha uma baixa autoestima, eu era uma pessoa cheia de complexos, cheia de traumas, eu jamais imaginei que eu seria quem eu sou hoje. E por que que você é essa pessoa de cabeça erguida hoje? Porque o Evangelho me ensinou que eu sou filho de Deus, eu posso levantar a minha cabeça e enfrentar as tempestades que a vida impuser, porque Deus é comigo, e se Deus é comigo, ninguém pode ser contra mim. Então, deixa eu ser sincero com vocês hoje de manhã. Os milagres de Deus não acontecerão de fora para dentro. Eles acontecem a partir do nosso interior. É a partir do nosso compromisso com a vida. Não espere milagre de fora para dentro. Não vem anjo ajudar você. Se existe uma dificuldade, deixa eu dar um exemplo para vocês. A malária. A malária é um problema que afeta muitos países pobres. Como que Deus vai resolver a malária no mundo? Deus não vai resolver o problema da malária no mundo. A malária do mundo depende da ciência. Desenvolver uma vacina que resolva o problema da malária. Não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Você quer resolver o problema do seu casamento? Não tem oração de pastor que resolva o seu casamento. Não adianta expulsar o demônio que está atrapalhando o seu casamento. Você, de dentro para fora, tem que ser o milagre do seu casamento. Aí alguém chega para mim e diz assim, mas eu conheço fulano de tal que estava com dengue lá no Ceará, orou e Jesus curou ele da dengue. Parece lindo, não é? Não é lindo isso? Fulano estava morrendo de dengue, pastor, e Deus foi lá e curou ele de dengue, aleluia. Não, isso não é aleluia, isso é ai. Por que que Deus iria na casa do fulano de tal dos Anzóis Pereira resolver o problema da dengue de quando lá no Ceará tem milhares de pessoas com dengue? Deixa eu dar outro exemplo. Eu perdi um membro da Bethesda na década de 90 com AIDS. Não vou entrar em detalhe, mas ele era membro da Bethesda quando a Bethesda estava começando. Os 3 anos que a Bethesda começou, ele teve AIDS, tinha HIV, desenvolveu AIDS e morreu. Uma morte terrível, grande sofrimento. Orei com ele, acompanhei a morte dele e ele morreu. Alguns anos depois, eu recebi um telefonema de um pastor da Bethesda de Anápolis, que queria que eu conversasse com o pai de um rapaz
estudante de medicina, que foi fazer um procedimento médico, se picou na luva com uma agulha infectada e pegou HIV. E o pai veio conversar comigo. Filho estudante de medicina com HIV. Num gesto involuntário, mal feito, num protocolo que ele ainda não dominava direito, que se contaminou, se autocontaminou. O que eu posso dizer para esse pai? Não, vamos esperar por um milagre, se eu acabei de enterrar um membro da Bethesda que morreu. Sabe o que foi que eu disse para ele? Eu disse, companheiro, vamos esperar que o seu filho, nesse período da contaminação, se reinvente como homem, como filho, como marido, ele era casado, e vamos esperar por um milagre da ciência. Porque até que a ciência descubra alguma coisa, nós não temos o que fazer. O mesmo se aplica para quem está aqui hoje à noite com diabetes. Ou você é hipertenso. Eu não vou orar aqui para que você que é hipertenso saia daqui curado da hipertensão. Existem bons remédios no mercado para você tomar e controlar a sua hipertensão. Existem excelentes remédios hoje que compensam e estão fazendo avanços significativos para resolver o problema da diabetes. Alguns anos depois, a medicina descobriu os retrovirais, que são remédios que se dão para pessoas com HIV. E eu recebi um telefonema desse pai que disse para mim, olha pastor, eu estou telefonando para agradecer. Meu filho está tomando o retroviral, não pode parar de tomar o remédio nunca. É uma doença hoje que ele... É uma doença não, é um sintoma, é uma peculiaridade que ele vai ter que tomar para o resto da vida, o remédio. Mas fez exame de sangue e não encontraram vestígios do vírus. E no telefonema eu falei, um milagre, louvado seja Deus. Como foi o milagre logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando eles começaram a dar penicilina para quem tinha o bacilo de Koch, que era o bacilo da tuberculose. Até a Segunda Guerra Mundial, quem tinha tuberculose morria. E hoje tuberculose é uma doença que se resolve facilmente com remédio. Então deixa eu falar para vocês hoje de manhã, vamos sair dessa lógica e vamos ver Deus, não como esse Salvador que vem de fora para dentro resolver pontualmente o problema de um e de outro. Vamos ver Deus nesse verbo que nos energiza e nos capacita para olhar para a vida, seja ela boa ou ruim, porque tudo tem uma tentação. O sucesso tem tentação, o dinheiro tem tentação, a doença tem tentação, tudo tem tentação. E Deus é esse verbo que habita homens e mulheres. E eu vou terminar dizendo assim, os dons e os milagres de Deus não são disponíveis apenas para quem crê. Os dons e os milagres de Deus estão disponíveis a todos os homens. Isso se chama graça. Uma mãe aqui na Bethesda, mãe de uma criança com síndrome de Down, falou assim para mim um dia, ali no corredor. Ela falou, Ricardo, se eu tivesse feito o teste, os primeiros dias da minha gravidez, eu teria como interromper a minha gravidez. Eu não fiz. Nasceu a Rita. A Rita foi a experiência mais difícil que eu já tive na minha vida.
mas ela também foi a mais linda. Eu não tenho maior riqueza na minha vida que essa minha filha. Essa capacidade de, nas tempestades e nas lutas, a gente renascer, que a Bíblia chama isso de ressurreição. É Deus agindo em nós, e Ele age não em você só, Ele quer agir na humanidade inteira. Por isso que é importante a gente abrir a janela e olhar não pelo buraquinho da fechadura. Por isso, onde está Deus, pastor Ricardo? Deus está no heroísmo do bombeiro, do corpo de bombeiros, que se arrisca e é um herói anônimo. Onde está Deus? Deus está na honradez do juiz, que não se deixa comprar por dinheiro e nem por partido político. Onde está Deus? Deus está nessa elegância humana, da mulher que, ao invés de ser displicente e fria, está cuidando do sogro que tem Alzheimer. Onde está Deus, pastor Ricardo? Deus está na delicadeza do enfermeiro. Na delicadeza do enfermeiro. Está na perseverança do pai. Deus está junto de homens e de mulheres que querem construir um mundo diferente, querem aliviar as dores de quem sofre e querem levantar a culpa de quem está se sentindo culpado. Deus está em nós. O reino de Deus está no nosso meio. Deus está entre nós. Abra o seu coração para Ele. Fique em pé, eu quero orar por você hoje de manhã.